Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Esta é a era do Espírito Santo. Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse embora para que o Espírito viesse sobre a igreja. E no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre os 120 crentes fiéis que estavam aguardando sua presença em Jerusalém e os encheu de poder. Isso foi o cumprimento da profecia de João Batista. Por ocasião do batismo de Jesus, o Espírito Santo foi simbolizado por uma pomba. O motivo de a pomba ser empregada como símbolo do Espírito está relacionado com a natureza e a personalidade dele. A pomba é uma criatura muito branda e o Espírito Santo também o é. Só começamos a entender a natureza do Espírito Santo depois que começamos a ter comunhão com ele. No Antigo Testamento, não vemos o Espírito Santo como uma personalidade distinta. No Novo Testamento, ele apresenta Cristo de tal maneira que é possível não notarmos como é rica a natureza da terceira pessoa da Trindade. E como podemos chegar a conhecer o Espírito Santo? Só nos tornamos conscientes da sua natureza quando nos entregamos de fato à oração. De todos os evangelhos, o que contém mais referência ao Espírito Santo é o de João. No capítulo 14, ele é identificado como o Espírito da Verdade e como o Consolador. É o Espírito da Verdade porque nos revela a profundidade e o significado da palavra. É o Consolador porque dá ao nosso coração uma paz que o mundo não pode conceder. Para o mundo só existe paz quando cessam as hostilidades. Mas o Espírito Santo nos dá paz em qualquer circunstância. Assim, quando aprendemos a andar no Espírito, aprendemos a viver em paz e em verdade. Então, se alguém não experimenta a verdade em sua vida, ou se não caminha na paz de Deus, provavelmente não está andando no Espírito. O Espírito Santo pode abençoar-nos quando lemos a Bíblia. E ele pode dirigir-nos quando damos testemunho de Cristo. Pode ungir-nos quando pregamos a palavra de Deus ou ensinamos suas verdades. Quem deseja ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo precisa orar muito. Eu aprendi isso nos primeiros anos de meu ministério. Eu estava me esforçando muito para ganhar almas para Cristo, mas com poucos resultados. Certo dia, quando orava, o Senhor me falou o seguinte: quantas cordonizes o povo de Israel teria de apanhar se tivesse ido caçá-las no deserto? Bem poucas, Senhor, respondi. Como eles apanharam as cordonizes? Continuou o Senhor. Deus mandara a ventania que trouxera as cordonizes. Ele estava me mostrando a diferença entre ganhar almas sem a estratégia do Espírito Santo e ganhá-la num trabalho de cooperação com ele. Em seguida, Deus me disse uma coisa
que transformou totalmente a minha vida. Você tem que aprender a conhecer o Espírito Santo e trabalhar com ele. Eu sabia que era regenerado, sabia que estava cheio do Espírito Santo, mas sempre pensava que o Espírito Santo era apenas uma experiência de vida cristã e não uma personalidade. Então, para conhecer o Espírito Santo, eu teria que passar algum tempo em conversa com ele e também deixar que ele falasse comigo. E foi essa comunhão com o Espírito Santo que operou todas as grandes mudanças que ocorreram em meu ministério. A criação de sistema de células na igreja nasceu da comunhão com o Espírito Santo em oração. A fundação do nosso ministério, crescimento da Igreja Internacional, também resultou da comunhão com o Espírito Santo. E, na verdade, todos os grandes princípios espirituais que ensino na Coreia e em outras partes do mundo foram aprendidos numa genuína e íntima comunhão com o Espírito Santo, em oração e não em compêndios teológicos. E essa comunhão com o Espírito Santo tem sido vital em minha vida pessoal. Eu não poderia mais viver sem essa doce comunhão com a presença dele, com a qual já me acho tão familiarizado. Pela manhã, sinto um revigoramento que me vem dele e inunda meu coração. E assim tenho forças para enfrentar todos os problemas daquele dia, sabendo que serei vitorioso em todas as situações. Já descobri também que não tenho capacidade própria para resolver os milhares de problemas que me são trazidos diariamente. Mas sei que posso dizer para o Espírito Santo: Doce Espírito, quero contar-te um problema. Sei que conheces a mente de Deus e sabes a solução para ele. E então, com toda confiança, fico aguardando pela resposta. Já percebi também que essa comunhão diária com o Espírito Santo é imperiosa para mim, pois nesses anos todos descobri que ele me renova espiritual, mental e fisicamente. Uma boa parte do tempo que passo em oração, todas as manhãs, é dedicada à comunhão com o Espírito Santo. A cada vez que Deus me revela algo de novo em sua palavra, sei que essa revelação me vem do Espírito da verdade, que habita em mim. Do mesmo modo que ele fez com que Maria concebesse, ele pode impregnar em nós a palavra viva. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que milhares e milhares de pessoas fazem fila na porta de nossa igreja, aos domingos, na hora de cada um de nossos 7 cultos. É por isso que nosso culto televisionado na Coreia é um dos programas de maior índice de audiência em nosso país. As pessoas não querem simplesmente que se lhes ensine a palavra, mas anseiam pela verdade, que é ungida pelo Espírito Santo. Paulo vivenciou esse tipo de ensino. Ele testificou o seguinte à igreja de Corinto: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 13. E o Espírito Santo não apenas nos unge ao ministrarmos a palavra de Deus com poder e autoridade, mas também nos protege dos ataques de Satanás. O fato de eu ser pastor da maior igreja do mundo não me livra do ataque de outras pessoas. As agressões que vêm do mundo não me incomodam, mas as que partem de alguns indivíduos que pertencem ao povo de Deus são as que podem nos ferir mais. Então, a comunhão diária com o Espírito Santo pode proteger-nos, se não dos ataques, das consequências deles. Vemos este princípio demonstrado claramente na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão proclamava a palavra de Deus com grande poder, como vemos no capítulo 7 de Atos. Todavia, a única reação do povo foi um desejo intenso de matá-lo, devido à convicção de pecados que suas palavras lhe causaram. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava em sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Paulo encerra sua carta à igreja de Corinto com as seguintes palavras: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E ele se refere à comunhão do Espírito Santo novamente em Filipenses 2:1. Se você está percebendo que suas orações são vazias e não revigoram sua vida espiritual, é possível que não esteja obedecendo à admoestação de Paulo e não esteja tendo comunhão com o Espírito Santo. O Espírito lhe dará a alegria, a paz e a sensação de estar agindo certo, que tanto deseja. Lembre-se de que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo escreveu o seguinte, em sua primeira carta à igreja de Corinto, a respeito dos dons espirituais: Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. 1 Coríntios 12:1. Pois este verso poderia tranquilamente ter sido escrito em nossos dias. Uma grande parte da igreja é ignorante com respeito aos dons e manifestações do Espírito Santo. E muitos daqueles que têm conhecimento sobre esses dons e manifestações espirituais não sabem exercitá-los, nem o momento certo de o fazerem. O Espírito Santo entra em uma pessoa por ocasião de seu novo nascimento. E a Bíblia nos aconselha a buscar, a partir daí, um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Chamo a isso receber a plenitude do Espírito Santo. Chegamos a essa plenitude por meio da oração, e é pela oração também que aprendemos a exercitar nossos dons espirituais. Paulo menciona os dons de ministério em diversas referências bíblicas. Esses dons são distribuídos segundo a vontade de Deus, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 1 Coríntios 12:18. Assim que descobrimos qual é o nosso dom de ministério, é nossa responsabilidade
desenvolver esse dom. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4, 14 e 15. Neste último texto, Paulo diz a Timóteo que, se meditar em oração, poderá desenvolver o dom de ministério que lhe fora dado. Em 1 Coríntios 12, ele apresenta os dons de ministério, não os engatando, mas citando apenas os essenciais: apóstolos, profetas e mestres. Em seguida, acrescenta uma segunda lista de dons de ministério que não são menos valiosos que os primeiros: milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Na carta aos Efésios, ele desdobra mais a lista do primeiro grupo de dons de ministério. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. No versículo seguinte, ele mostra qual é a finalidade desse primeiro grupo de dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é, então, o objetivo da liderança cristã? É instruir os crentes novos convertidos em seu trabalho, para que o corpo de Cristo seja edificado e fortalecido. E como um líder cresce e faz desenvolver seu ministério, meditando e orando sobre ele. Então, quer seja você pastor ou líder da igreja, dirigente de um grupo menor ou diácono, seu dom só se desenvolverá e crescerá pela oração e meditação. Os dons de ministério espiritual são dados aos crentes pelo Espírito Santo, de acordo com a decisão do Pai. Então, todos os crentes podem ter manifestações do Espírito Santo. A finalidade dessas manifestações é a edificação de todos que se acham reunidos ali. Paulo diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O capítulo 14 da carta de 1 Coríntios é todo dedicado à explicação sobre a prática correta das manifestações do Espírito Santo, principalmente em relação a um culto público. O objetivo principal da manifestação é a edificação de todo o grupo, e não o seu uso para exibição de espiritualidade e a posse dos dons espirituais por parte de um indivíduo. No capítulo 13, que é mais conhecido como o capítulo do amor, o apóstolo não diz que amar
é melhor do que ter dons espirituais, mas mostra qual é a motivação correta para a prática dos dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 12, 31. Observamos que Paulo não está dizendo aí, vou mostrar-lhes uma coisa mais excelente. Não. No capítulo 13, ele está preocupado com o caminho sobremodo excelente. Como Deus é um Deus de ordem, tudo o que se faz numa igreja deve ser feito também em ordem, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ao ensinarmos aos crentes da Coreia a prática da oração para que a igreja seja edificada sobre uma base bíblica sólida, não ignoramos os dons espirituais apresentados em 1 Coríntios. O meio de se cultivar os dons e manifestações espirituais é dedicar-se à oração. Pela oração, os diversos dons de ministério são operados conjuntamente, em vez de competirem entre si. Pela oração, aprendemos a ter motivação do amor, o qual mantém todos os dons e manifestações espirituais em sua dimensão correta. A oração é a chave da vitória. A Bíblia não consiste apenas em letras impressas em tinta preta sobre um papel branco. É mais que isso. As palavras impressas nela não são meras palavras, são a palavra de Deus. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Jesus disse o seguinte: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6:63. Portanto, o Espírito Santo pode criar em nós uma sensibilidade espiritual, de forma que sejamos capazes de entender a palavra de Deus numa nova dimensão, numa dimensão muito maior. Paulo salienta também este ponto. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século a conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo enfatiza também a importância de se procurar entender a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo que recebemos pela oração. Diz ele: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A razão por que o mundo não compreende a palavra de Deus, apesar de toda a sua sabedoria natural, é que a palavra de Deus se situa numa dimensão superior ao conhecimento e sabedoria naturais. Ela contém uma dimensão espiritual que não pode ser entendida sem a orientação do Espírito Santo de Deus.
Meus irmãos e irmãs, sempre que pego a Bíblia, o mais precioso bem material que tenho, oro ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, abre meus olhos para que possa ver a verdade de Deus em tua santa palavra. E como é maravilhoso estudar a palavra de Deus depois de orar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, escreveu Paulo aos Romanos. Deus aumenta a nossa fé na medida em que cultivamos o ouvir, ou a sensibilidade espiritual. Adquirimos sensibilidade espiritual estudando a palavra de Deus em espírito de oração. Nossa dependência de Deus aumenta nossa sensibilidade espiritual. Já aprendi que quando confio inteiramente no Senhor, Ele me orienta e me dá compreensão espiritual. Muitas vezes, para isso, precisamos de uma grande ousadia espiritual. E, no entanto, depois de orar, quando dou um passo à frente, pela fé, adquiro mais sensibilidade espiritual. E tendo os sentidos espirituais aguçados, eu posso entender melhor o alimento sólido da palavra de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. O escritor da carta aos Hebreus está simplesmente expondo quais são as qualificações necessárias a um crente, para que ele possa comer o alimento sólido das Escrituras. Aqueles que já adquiriram sensibilidade espiritual, usando o discernimento que já possuem, podem ingerir o alimento sólido. Mas os que ainda não desenvolveram sua sensibilidade espiritual podem ingerir apenas o leite da palavra de Deus. Certa noite, durante o culto devocional de nossa família, um de meus filhos disse uma coisa que revelou como é importante dependermos totalmente do Espírito Santo. Meu filho mais velho disse o seguinte a Grace, minha esposa: Mamãe, eu não vou ficar orando tanto tempo como o papai. Eu sou jovem e tenho confiança em mim. Não preciso orar tanto quanto ele ora, porque teria que pedir tudo a Deus. Muita coisa posso fazer eu mesmo, sozinho. Enquanto ouvia aquelas palavras, senti meu coração tomado por uma grande compaixão para com meu filho adolescente. Então respondi com muita sinceridade: disse, você e seus irmãos olhem para o papai e escutem com muita atenção. Todo mundo aqui na Coreia conhece seu pai, não é verdade? É, responderam eles. O pai de vocês hoje é o pastor da maior igreja do mundo, não é? É sim, disseram eles. Então olhem para mim. Há algum tempo estava sofrendo de tuberculose e quase à morte. Não havia nenhum médico que conseguisse curar-me. Além disso, o pai de vocês era muito pobre e não tinha meios de ir para um hospital para se tratar. Parei de estudar após o primeiro ano do colegial. Não possuo uma elevada posição social, não tenho antepassados famosos e, como pessoa, não tenho nada de que me gabar. Não tenho nada de natural
para que vocês possam se gabar de seu pai. Ele não tem dinheiro, nem posição, nem instrução superior. E, no entanto, eu tenho sempre confiado inteiramente no Senhor. E vejam o que ele fez por mim. Sabem o segredo do meu sucesso? Eu abri meu coração para o Senhor, confiei inteiramente nele. E com o auxílio de Deus, me eduquei. Li todos os livros que vieram às minhas mãos. Estudei muito, orando o tempo todo. Hoje, pela graça de Deus, sou o que sou. Filhos, se vocês confiarem apenas em sua própria força, em seus estudos e conhecimento natural, ficarão atolados na lama deste mundo. Não sejam ignorantes, aprendam a depender sempre de Deus, como eu faço. Depois de dizer isso a meus filhos, tive certeza de que não apenas tinham ouvido, mas também tinham compreendido as implicações do que eu estava dizendo. Depois que entenderam como é importante termos uma total e completa dependência de Deus, a atitude deles mudou muito, tanto quanto a expressão de seu semblante. Pela oração, eu não apenas me torno mais sensível à palavra de Deus, mas também aprendo a discernir melhor a presença do Senhor. Há momentos quando estou em oração e comunhão com Deus, em que a presença dele é tão real que tenho a sensação de que ele está ali, pertinho, e posso até tocar nele. E após passar algum tempo em companhia com o meu amado Senhor, sinto-me tão revigorado. Se uma pessoa não goza desse tipo de comunhão com Deus em oração, a vida cristã pode tornar-se muito cansativa e rotineira, principalmente se ela está no ministério pastoral. Se você ainda não experimenta regularmente esta comunhão, está na hora de começar agora. Pegue agora a sua Bíblia, a palavra de Deus, e comece pedindo ao Espírito Santo que faça que a presença de Cristo torne-se bem real para você. Peça-lhe que lhe dê uma nova compreensão de sua palavra. Peça-lhe que o coloque numa nova dimensão de comunhão com o Espírito Santo, para que você possa ter uma sensibilidade espiritual para a glória e honra do Senhor. Deus te abençoe mais uma vez, você que ouviu essa palavra. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Ative também o sininho das notificações. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo, esta palavra, com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. O cristianismo chegou à Coreia de uma forma bem significativa. Pela providência de Deus, não veio como uma força imperialista, mas por intermédio de 2 missionários americanos, pessoas profundamente espirituais. Muitas vezes, parece que o início de um movimento influencia bastante o futuro desenvolvimento dele. Foi o que sucedeu com a introdução do Evangelho neste país. Em 1882, foi assinado um acordo entre a Coreia e os Estados Unidos, que significou abertura de novas portas para o trabalho missionário, por onde as igrejas dos Estados Unidos desejavam muito penetrar.
Em 1884, a Junta Presbiteriana do Norte transferiu seu missionário, Dr. H. N. Alley, que estava na China, para a Coreia. No ano seguinte, foram apontados os 2 primeiros missionários para este país, e o reverendo Horace Underwood, presbiteriano, e o reverendo H.G. Aplenzeler, metodista. Esses 2 homens tiveram um importante impacto sobre o futuro e desenvolvimento do cristianismo na Coreia. Desde o início, as igrejas coreanas foram eminentemente nacionais, já que eram dirigidas, sustentadas e desenvolvidas por pastores do país. Ao descrever o sucesso desse método, o Dr. Underwood escreveu o seguinte: desde o início do trabalho, Deus, em sua providência, nos orientou para que adotássemos métodos que têm sido considerados singulares por algumas pessoas. Mas, na verdade, são métodos que têm sido adotados por inúmeros missionários em diversas partes do mundo. A única característica peculiar aqui é que tem sido seguido por quase todos os missionários. Um dos aspectos mais importantes da igreja coreana, no início, foi que os membros se reuniam para orar todos os dias pela manhã. Em 1906, irrompeu um avivamento. Aqueles crentes se reuniam na igreja presbiteriana de Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte. Quando oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles e puseram a confessar seus pecados. Como mantiveram o mesmo espírito de oração, pessoas se convertiam em toda a parte. Quando iniciei meu ministério pastoral em 1958, fui trabalhar em Daejodong, um lugarejo pobre nas extremidades de Seul. Armei ali uma barraca velha que fora do exército dos Estados Unidos e me pus a pregar. Lembro-me muito bem de que morava na própria barraca e passava as noites em oração. Nas frias noites de inverno, eu me cobria com diversos cobertores e ficava a orar durante muitas horas, deitado perto do púlpito. Pouco depois, outros membros de nossa pequena igreja passaram a orar comigo. Em pouco tempo, já havia mais de 50 pessoas passando a noite toda em oração. Foi assim que iniciei o meu ministério. E foi nessa fase de formação espiritual que aprendi o que era o ministério da intercessão. Embora eu vá abordar aqui uma faceta especial da oração, é importante compreendermos que nossa intercessão deve ser, em primeiro lugar, em favor do povo de Deus, em seguida, por nossa nação e, por último, por nós mesmos. Aprendemos não apenas a orar, mas também a viver em oração. Jesus ordenou que orássemos sem cessar, mas é impossível para quem não está interessado em avivamento. Quem tem no coração aquele anseio de que almas sejam salvas e de que sua pátria se converta a Deus, deve ter a oração como um imperativo. Nossa reunião de oração tem início às 5 horas da manhã. E isso não se dá apenas na nossa igreja,
mas na maioria das igrejas coreanas, geralmente oramos 1 a 2 horas, e só depois desse período de oração é que começamos as tarefas da nossa vida. E como a oração é o fator mais importante de nossa vida, aprendemos também a nos deitar cedo. Às sextas-feiras, passamos a noite toda em oração. Muitos dos que nos visitam ficam surpresos ao verem a igreja lotada para essas reuniões noturnas. No domingo, temos um momento de oração antes de cada um de nossos 7 cultos. Fico bastante chocado quando visito igrejas que promovem reuniões de cunhos sociais antes dos cultos de domingo. Quando cada crente vem para a igreja, já com uma atitude de oração, e se põe a orar silenciosamente antes do culto, os resultados são bem mais positivos. É por isso que temos a santa e poderosa presença de Deus em nossas reuniões. E antes mesmo que eu me levante para pregar, os pecadores são convencidos de pecado pelo Espírito Santo. E o espírito de oração que existe em nosso meio mantém o coração dos crentes aberto para as verdades da palavra de Deus. Os crentes fazem reuniões de oração durante os cultos de domingo. E o rumor das orações de milhares de crentes coreanos me lembra do fragor trovejante de uma grandiosa cachoeira. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Apocalipse 14:2. Pastores que nos visitam e pregam em nosso púlpito ficam admirados com o poder do Espírito Santo que sentem em nossos cultos. Certo pastor americano disse-me: Dr. Cho, Deus está neste lugar. Estou sentindo sua presença. E com lágrimas a lhe escorrerem pelo rosto, afirmou que nunca tinha experimentado a presença do Espírito Santo em tamanha intensidade. Originalmente, o nosso monte da oração fora comprado para ser o cemitério da igreja. Mas, na época da construção de nosso templo atual, na ilha de Yeouido, estávamos passando por grandes provações. E alguns crentes começaram a ir até lá para jejuar e orar. Hoje, esse local é uma cidade da oração, com um imenso auditório com capacidade para 10.000 pessoas. Além dele, existem outras capelas para oração. Na encosta do monte, temos grutas de oração. São cavernas que cavamos diretamente na montanha, onde podemos ter total privacidade em oração. Eu tenho minha própria gruta, aonde vou frequentemente. Muitos dos problemas que enfrentamos na nossa igreja foram solucionados naquele cantinho de oração, no Monte da Oração. Houve uma ocasião em que havia cerca de 20.000 pessoas jejuando e orando no Monte da Oração, mas normalmente são 3.000 nos dias de semana e 10.000 nos finais de semana. Por que tantas pessoas vão ao Monte da Oração para jejuar e orar? Será que nossos crentes não têm coisa melhor para fazer? Minha resposta para essa pergunta é simples e direta. Se você ou um membro de sua família estivesse com câncer e soubesse que há cura, não faria o que fosse necessário para obter a cura? Pois há inúmeras pessoas sofrendo do câncer físico e espiritual. Descobrimos que as riquezas materiais não nos proporcionam a felicidade e a satisfação
que pensávamos que teríamos. A solução para os problemas físicos e espirituais é a cura. Já percebemos que as nossas necessidades pessoais são resolvidas em uma cidade totalmente dedicada à oração e ao jejum. É por isso que tantas pessoas vêm aqui. As raízes espirituais dos crentes coreanos estão ligadas aos Estados Unidos. Nós também somos um povo muito leal. Reconhecemos que os Estados Unidos nos salvaram da grande opressão japonesa e nos salvaram de uma invasão comunista ao norte. E, portanto, milhares de crentes coreanos vão ao Monte da Oração para orar por milhares de pedidos que nos vêm, procedente dos nossos escritórios de Nova York. Muitas pessoas assistem a nossos programas de televisão nos Estados Unidos e em outros lugares e escrevem para o nosso sucursal em Nova York. Nosso pessoal ali envia esses pedidos de oração para nós. Eu, pessoalmente, oro pelo maior número de pedidos possível, geralmente pelos mais graves. Depois, assim que são liberados de minha mesa, são levados para a plataforma do templo e colocados num lugar especial junto ao púlpito. E então, no domingo, mais de 300.000 pessoas oram por estes pedidos. Eles são trazidos em oceano e levados para o Monte da Oração. Cada um dos pedidos é entregue aos nossos experientes guerreiros da oração, que oram e jejuam até receberem o testemunho do Espírito Santo de que o pedido foi atendido. Recebi uma carta de uma senhora do Texas que dizia o seguinte: "O Senhor não sabe o quanto me ajudou. É maravilhoso poder apoiar-me na fé que Deus lhe deu. Sempre escrevo meus pedidos de oração com lágrimas de emoção, pelo peso que Deus colocou em seu coração em favor da América. Por favor, continue a orar por nós." Outra pessoa escreveu-nos a respeito do momento exato em que estávamos orando por ela. A cura se deu na hora em que meu companheiro de oração da Coreia chegou ao trono de Deus em meu favor. Os testemunhos são muitos e não seria possível mencioná-los todos aqui nesta palavra, mas a verdadeira extensão das bênçãos obtidas com as orações intercessórias do Monte da Oração só será conhecida na eternidade. Não é muito fácil falar de minha prática devocional pessoal. Geralmente isso fica entre mim e o Senhor. Mas com o objetivo de estimular você a orar mais, eu mencionarei alguma coisa sobre minha comunhão com Deus e minhas orações. Meus irmãos e irmãs, em geral, acordo entre 4:30 e 5 horas da manhã. Antes, eu me levantava mais cedo, quando dirigia nossas reuniões de oração matutinas. Entretanto, muitos de nossos co-pastores aguardam ansiosamente sua vez de dirigir essas reuniões, e assim posso ficar em casa cedo de manhã. Começo meu momento devocional louvando e agradecendo a Deus pela grande bênção que Ele significa para mim. Também o louvo por tudo que tem feito por minha família. Tenho tantas coisas para agradecer-lhe que esse momento de louvor é bastante longo. Depois ponho-me a interceder. Oro pelo nosso presidente e outras autoridades do governo. Oro
pela nação, para que o anjo do Senhor proteja nosso país das forças satânicas que desejam destruí-lo. Lembro-me também dos meus colegas na obra do Senhor. Oro também pelos nossos diversos programas missionários, principalmente os do Japão e Estados Unidos. Em seguida, apresento a Deus em oração minha esposa e 3 filhos. E antes mesmo que me dê conta, já se passou muito tempo de minha hora de oração. Na maioria das vezes, não sei quais são as necessidades de cada pessoa por quem oro, e por isso tenho que confiar em que o Espírito Santo me oriente. É por isso que passo grande parte do tempo orando em língua espiritual. O Espírito Santo conhece a mente de Deus e sabe como discernir a vontade de Deus para cada indivíduo e situação. Então, quando oro no Espírito, posso ter certeza de que estou orando exatamente em harmonia com a vontade dele. Antes que eu perceba, já se esgotou a hora. Depois de orar, sinto-me capaz de enfrentar os desafios e oportunidades que o dia me apresentará. Sendo pastor de uma igreja de quase 500 mil membros em 1983 e tendo um amplo ministério internacional, não seria capaz de fazer tudo que tenho de realizar, se não passasse no mínimo 1 hora em oração todas as manhãs. Se eu simplesmente me levantasse e já começasse as atividades diárias, sem dedicar à oração o tempo que dedico, só poderia depender de meus recursos pessoais. Então, depois de passar algum tempo em oração, posso confiar nos ilimitados recursos de que Deus dispõe. Geralmente, tenho muitos problemas para resolver no decorrer do dia, e sempre oro antes de fazer ou dizer qualquer coisa. Essa é a diferença entre agir e reagir. Estudando a vida de Cristo, observo que ele sempre agia e nunca reagia. Reagir implica permitir que as pessoas, situações e circunstâncias ganham o controle de tudo. Agir implica estar no controle da situação. Até mesmo quando Cristo estava sendo julgado perante Pilatos, o governador romano, era ele quem estava no controle das circunstâncias. O que faço para não reagir às situações é procurar descobrir qual é a intenção de Deus para cada situação que se me apresenta. Vivendo constantemente em oração, sei que tenho a mente de Cristo. Assim, quando tomo uma decisão, sei que ela é da vontade de Deus e fico firme na certeza de que estou agindo como Deus agiria. Na parte da tarde, fico a sós com meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo e passo algum tempo em comunhão com Ele. Parece-me que, ultimamente, Ele me tem afastado um pouco das atividades. Ele quer passar mais tempo a sós comigo. Sei que, se atender ao desejo dele, ele me dará tempo suficiente para atender às minhas responsabilidades como pastor da maior igreja do mundo. Às vezes, ouço-o chamar-me no meio das atividades do dia e tenho que atender. Nunca sei quando vou ser afastado momentaneamente do trabalho entre o seu povo, para me dedicar somente a ele. Então, sei o que tem a primazia para mim. A dedicação a ele vem antes de meu trabalho para o seu povo. Antes de subir ao púlpito para pregar, tenho que passar pelo menos 2 horas em oração. Quando vou pregar no Japão, como faço todos os meses, tenho que passar
pelo menos 3 a 5 horas em oração. Como sempre prego em japonês, sinto muita nitidez a grande oposição espiritual que tem impedido esta nação de experimentar um avivamento. Talvez muitos não saibam disso, mas nunca houve um avivamento no Japão. Numa população de 120 milhões, existem apenas centenas de milhares de crentes no país. Então tenho que passar todo este tempo em oração para conseguir impedir a ação das forças espirituais do mal e preparar meu coração para o ministério da palavra. Com uma comunhão tão intensa, não disponho de tempo para dedicar à convivência com outros crentes, como certamente gostaria de fazê-lo. Mas tenho que atender ao meu chamado como servo de Cristo. E para exercer meu ministério com eficiência, tenho que dedicar minha vida à oração. Quando prego nos Estados Unidos, não sinto a mesma oposição espiritual maligna que encontro no Japão. Assim sendo, posso dedicar à oração apenas 2 horas. Antes de pregar na Europa, passo 2 ou 3 horas em oração e meditação. Os pastores e evangelistas estão sempre me perguntando: o que podemos fazer para obter em nossas igrejas o mesmo crescimento que estamos acostumados a ter na Coreia? Contudo, logo após os cultos, eles saem para jantar fora e passam muitas horas na companhia de outras pessoas. Pela manhã, estão por demais cansados para orar. Há muitos anos que já observo isso em diversas partes do mundo, e então resolvi ministrar a vocês. Espero que aqueles que amam a Deus passam a levar a sério a ideia de um avivamento, para que acertem com severidade sua prática na oração. Em nossa igreja, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, em Seul, instruímos os novos convertidos a respeito da oração. Contudo, se eu não orasse, eles não orariam também. Já que a maioria de nossos novos convertidos chega ao conhecimento de Cristo através dos 20.000 minigrupos, grupo familiar ou célula. Ali mesmo recebem ensinamentos com relação à suprema importância da oração. Há alguns anos cheguei à conclusão de que não poderíamos encarar o avivamento que ora experimentamos sem grande seriedade. Tendo estudado a história da igreja, eu aprendera que um avivamento não somente é iniciado pela oração, mas também é mantido pela constância nela. Nos avivamentos em que os crentes orientais experimentaram, depois de alguns anos, as pessoas começaram a encarar aquela bênção como uma coisa normal, corriqueira. O que acontece é que se esquecem do próprio fator que deu origem ao avivamento, a oração. Assim que interrompem a oração ardorosa e contínua, o despertamento perde seu ímpeto e só resta um impulso do passado. O que quero dizer quando falo de ímpeto e impulso num avivamento? Um automóvel é um exemplo perfeito da operação desses dois princípios. O ímpeto é a força gerada no carro quando pressionamos o acelerador. Quando acionamos essa força, o carro permanece em movimento. Contudo, quando retiramos o pé do acelerador, o ímpeto, ou a força, deixa de operar, mas o veículo continua em movimento. O que faz o automóvel rodar sem a força? Esse movimento do carro é provocado pelo impulso. O movimento ocasionado ao veículo pelo impulso é diferente
do que é provocado pelo ímpeto. O impulso do carro não mantém o movimento. Assim, eventualmente, o carro irá parar. Quando o Espírito Santo opera um avivamento em resposta à oração, é preciso que o ímpeto do despertamento seja mantido para que ele continue. Se a oração for negligenciada, o avivamento deixará de ter o ímpeto e será conduzido apenas pelo impulso. E por fim, aquela visitação especial de Deus terminará, continuando apenas com um monumento ao passado. Em nossa igreja, estamos totalmente comprometidos com a busca do avivamento e o crescimento da igreja até a segunda vinda de Cristo. Em 1982, ganhamos para o Senhor 110 mil pessoas. Desses, só conseguimos absorver em nosso meio cerca de 60 mil. Assim sendo, demos às outras igrejas evangélicas um total de 50 mil novos membros. Em 1983, tivemos um total de 120 mil novos convertidos. Por que tantas pessoas são salvas numa só igreja? É que já percebemos a importância de se cultivar e manter uma vida de oração. Se pararmos de orar, o avivamento desvanecerá. Se continuarmos a orar, acredito que toda a Coreia pode ser salva. Estou firmemente convencido de que esse mesmo tipo de avivamento pode ocorrer em sua igreja, meu irmão e minha irmã. Não existe campo difícil demais para o Espírito Santo. Não há igreja que esteja totalmente morta. Não existem países fechados para o Evangelho. O segredo de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, é e sempre vai ser a oração. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe o seu like nesse vídeo e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Compartilhe em suas redes sociais. Vamos alcançar um número maior de pessoas. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.